Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos mostrar como é que você pode medir a densidade de materiais sólidos e líquidos, tá? Então inicialmente nós vamos querer saber, por exemplo, a densidade de uma peteca, um material sólido, certo? Então como é que é o procedimento para você querer saber a densidade da peteca? Então é muito simples, tá? Então você vai utilizar, né, nessa atividade experimental, né? Você pode utilizar aí uma proveta, tá? Uma proveta a priori como essa aqui, né? Calibrada aqui, a calibração em ml, por exemplo, tá? Você pode usar aí uma piceta, tá? Com água, né? Aproveita também a peteca, tá? E uma balança, tá? Uma balança digital como essa aqui, tá? Ou qualquer outra que você tem em mãos, perfeito? Então qual é o procedimento, né? Então o procedimento, inicialmente você pega a peteca, tá? E aí qual é a fórmula que você vai utilizar para determinar a densidade de uma peteca? Então a fórmula, né, que você vai utilizar é uma fórmula como essa, né? Onde aqui, né, nós vamos ter, né, na densidade, nós vamos ter, ó, a densidade é igual a massa por volume, tá? Em geral, a massa vai ser dado, nesse caso, como é uma peteca, em gramas, tá? E o volume você vai medir aí em ml, tá? Depois você pode fazer a conversão de ml para centímetro cúbico, perfeito? Lembrando que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, perfeito? Então, após essa transformação, você vai ter gramas por centímetro cúbico, é o valor da densidade da peteca. Então, você vai utilizar essa fórmula, né? Densidade é igual massa sobre volume. Tá, então, inicialmente, nós vamos determinar qual é a massa da peteca. Então, a massa é muito simples. Você vai pegar uma peteca, como essa, né? E você vai colocá-la, né, sobre a balança, né? Lembrando que você pode, nesse caso aqui, você pode tarar a balança, né? Zerar ela e medir o valor, né? Colocar numa superfície plana a balança sem movimentação alguma, coloca a peteca sobre a balança e você determina a massa em gramas da peteca. Então você já determinou, né, no caso da peteca, que é um material sólido, a sua massa diretamente usando uma balança. Como é que você vai determinar agora o volume? Então o volume você pode determinar, nesse caso, você vai colocar aqui uma certa quantidade de água, né? De novo, novamente, aproveita totalmente numa bancada, na horizontal, né? E aí você pega a peteca, né? E mergulha ela, né? Você vai medir aqui, né? Quando tiver na base horizontal plana fixa, você vai medir aqui o volume inicial de água da tua proveta. E aí quando você coloca a peteca, né, ela vai sofrer uma alteração do volume, ela vai mudar o seu volume aqui na medição, na graduação da proveta. Então você vai ter o volume final, né, aqui na medição. Então o volume da peteca vai ser o volume final menos o volume inicial. Essa variação vai dar o volume da peteca. E aí com o volume da peteca, você já tem, né, o volume da peteca, perfeito? Você tem a massa medida no caso, em gramas com a balança, tá? E aí divide o valor que você encontrou em gramas dividido pelo valor em ml, já convertido para centímetro cúbico. Essa divisão, quando você fizer, né, você vai obter a densidade da peteca, nesse caso de um material sólido. O que eu posso sugerir, dependendo da massa que você tem e do objeto que você tem, o volume, né, que nesse caso aqui é uma peteca, pode ser que a variação que ocorra aqui na escala da proveta que você tem em mãos não seja suficiente. E aí o que você pode utilizar? Você pode colocar várias petecas idênticas. Então você pega várias petecas idênticas e vai mergulhando ela, nesse caso aqui, alterando o volume. Depois você mede a variação, volume final menos inicial, e aquela quantidade você divide pela quantidade de petecas, aquele volume pela quantidade de petecas. Aí você vai saber a quantidade o volume de uma peteca só, né? Um valor médio, tá? Isso aqui serve para você que ao colocar um objeto muito pequeno, com volume muito baixo,
você não consiga perceber a variação na graduação da proveta, você utiliza vários objetos idênticos, aí você consegue obter uma variação de volume perceptível, né, no olho. E aí você consegue aquela variação, divide pela quantidade de petecas e você vai ter o volume de uma peteca. A mesma estratégia você pode utilizar com a balança. Se você tem uma balança que mede quilos e não gramas, por exemplo, você pode ir colocando o objeto ali, vários objetos idênticos, até chegar num valor, né, que possa ser mensurável com aquela balança. E aí aquele valor você divide pela quantidade de objetos iguais que você colocou sobre ela e você vai ter a massa de um único objeto, né, que você queria saber inicialmente. Aí você tem a massa do objeto, divide pelo volume e vai obter novamente a densidade, perfeito? A piceta, ela serve muito bem para quando você quer calibrar, medir variação de volume com a proveta, para você ter um feeling, né, uma sensibilidade maior em pequenas variações aqui da escala da proveta, você usa a piceta para fazer essa calibração com a quantidade de água sendo despojada aqui, sendo depositada na proveta de forma gradual, tá certo? Então, pessoal, espero que todos tenham gostado aí dessa aula. Até mais e bons estudos!